Imagina ir ao cinema e dar de cara com a Gamora fazendo um topless, o Tony Stark falando um monte de palavrão e também o Loki protagonizando cenas sensuais bem explícitas. Parece mentira, mas isso quase aconteceu de verdade. Todo mundo acredita que a Marvel é aquele estúdio 100% seguro e perfeito para assistir com a sua família. Mas o que eles tentam esconder às sete chaves é que todos esses momentos pesados e muito adultos foram gravados ou planejados para chegar às telas. Nós estamos falando de um material proibidíssimo que foi trancado direto no cofre da Disney. Não existe a menor chance de o estúdio deixar essas bizarrices passarem no corte final do filme, mas hoje nós vamos revelar exatamente o que eles deletaram e tentaram apagar de vez. As bizarrices do Grão-Mestre. Em Thor Ragnarok, a Marvel deixou o humor do Grão-Mestre muito mais ousado do que o padrão. A gente nota isso claramente quando a Valkyria fala ali com a maior naturalidade do mundo que ele usava a própria nave para dar festas de orgia. O Grão-Mestre usa pra relaxar, orgias e essas coisas. Ela acabou de dizer que o Grão-Mestre usa pra orgia? Mas a verdade é que o diretor queria ir muito além e deixar o personagem ainda mais vulgar. Uma cena que foi deletada do filme prova isso. Enquanto o Thor e o Bruce Banner pilotam a nave roubada para tentar fugir, o Deus do Trovão acaba mexendo no painel e abre um vídeo holográfico bem particular. As imagens mostravam um Grão-Mestre acariciando dois tentáculos alienígenas de um jeito extremamente apaixonado e sensual. Por mais que ele seja um personagem completamente maluco, os produtores perceberam que colocar o vilão se relacionando com tentáculos passava de todos os limites. Uma cena tão bizarra como essa ficaria totalmente fora de lugar em um filme feito para o público a partir de 12 anos, e, então, acabou sendo cortada. A curiosidade do Homem-Aranha. Ver as três versões do Peter Parker juntas em Homem-Aranha Sem Volta para Casa foi um verdadeiro sonho virando realidade. Mas, além das cenas de ação, o filme teve um momento especial bem antes da batalha final. Enquanto esperavam os vilões aparecerem, os três aranhas pararam para conversar sobre as suas vidas e comparar seus poderes. É nessa hora que as versões do Tom e do Andrew descobrem, totalmente em choque, que o Homem-Aranha do Tobey Maguire não precisa construir nenhum tipo de aparelho lançador. A teia dele é orgânica e sai do próprio corpo. O que muita gente não sabe é que essa conversa era um pouco mais longa e ousada na gravação original. Quando a Sony lançou a versão estendida do filme nos cinemas, o público foi pego de surpresa com uma fala cheia de duplo sentido. Nessa cena, o personagem do Andrew Garfield fica tão fascinado com a ideia de teia orgânica que vira para o Tobey e diz que quer dar uma olhada nos buracos por onde sai a teia. Muito maneiro, cara. Eu quero ver os buraquinhos. E ela só sai do seu pulso ou sai de mais algum outro lugar? A piada é hilária e arrancou muitas risadas, mas carrega um tom muito mais adulto do que qualquer outra cena do filme. A ameaça da nebulosa. Se tem uma equipe dentro da Marvel que sempre teve um passe livre para usar um humor muito mais sujo, com certeza são os Guardiões da Galáxia. Ao longo dos filmes, nós já vimos o Peter Quill implorando para a equipe nunca acender uma luz negra dentro da nave dele, o Drax falando abertamente sobre suas partes íntimas e até o Ego fazendo questão de explicar que construiu um corpo humano perfeito para a reprodução. A ideia inicial era manter exatamente esse mesmo tom adulto quando o grupo apareceu em Vingadores Guerra Infinita. Existe uma cena que foi cortada onde a Nebulosa manda uma mensagem de emergência para os Guardiões falando sobre o sequestro da Gamora. Mas o grande choque da cena era a forma brutal como ela terminava o recado. A Nebulosa faz uma ameaça bem explícita, avisando que se o Quill deixasse a irmã dela ser capturada pela segunda vez, ela iria, literalmente, costurar o rosto dele direto no pinto dele. A frase era tão agressiva e bizarra que os diretores acharam melhor apagar isso do filme para evitar qualquer problema com a classificação indicativa nos cinemas. O lado selvagem de Tony Stark. O Tony Stark terminou a sua jornada como o grande salvador do universo, mas lá no primeiro filme do Homem de Ferro, ele não era o melhor exemplo de comportamento. Esse lado mais selvagem e festeiro do personagem costumava aparecer apenas nas entrelinhas, mas existe uma cena deletada que não tinha absolutamente nada de sutil. A gravação mostrava o Tony aproveitando uma festa luxuosa em Dubai. Ele começava flertando com duas mulheres e saía andando abraçado com elas pelo corredor. Então, eles esbarravam em uma terceira garota no meio do caminho e convidavam ela para ir junto para o quarto. O momento mais chocante acontece logo depois. Antes de entrar,
o Tony avisa que vai buscar mais champanhe e vira para as 3 mulheres dizendo para elas já irem começando sem ele. Nós sabemos que a Marvel até gosta de usar algumas piadas com duplo sentido, mas uma cena sugerindo algo tão explícito assim passava de todos os limites. O tom era tão pesado, adulto e explícito que vai muito além do que qualquer coisa que o estúdio já teve coragem de colocar nos cinemas, provando o motivo de ter sido deletada. A estátua alterada em Xandar. Lá no primeiro filme dos Guardiões da Galáxia, a equipe salva o planeta Xandar de ser totalmente destruído. Para homenagear esse momento épico, o Ego decide construir um memorial gigante no segundo filme da franquia. O grande problema é que a estátua foi completamente alterada para inflar o ego do Peter Quill, de um jeito muito bizarro. Para tentar arrancar algumas risadas, os outros personagens foram ridicularizados. O Drax virou um macaquinho minúsculo no ombro do Quill, enquanto o Rocket e o Groot não passavam de um bloco de pedra sem forma alguma. Mas o que realmente faria essa cena passar de todos os limites era a pose da Gamora. Na escultura, ela aparece ajoelhada na frente do Senhor das Estrelas, segurando a cintura dele com uma mão e acariciando a coxa dele com a outra, criando um duplo sentido imenso. A desculpa oficial é que essa cena foi cortada na edição apenas para não deixar o ritmo do filme muito arrastado. Mas sendo bem sincero com vocês, não é nada difícil imaginar que exibir essa estátua gigante com apelo visual tão adulto assim acabaria ficando pesado demais para os cinemas e causaria muita dor de cabeça para a classificação indicativa da Marvel. Palavrões no universo Marvel. Você já parou para pensar se os super-heróis da Marvel falassem palavrão de verdade? Olha a língua. Lá no começo do universo cinematográfico, os roteiristas tinham um grande desafio nas mãos. Eles não precisavam apenas apresentar os personagens, mas também decidir qual seria o limite para o conteúdo adulto em todos os próximos filmes. A maior prova de que eles estavam testando esses limites está na cena de abertura do primeiro filme do Homem de Ferro. Na versão original que foi gravada, durante aquela conversa com os soldados dentro do veículo militar, o Tony soltava um sonoro fuck, que aqui no Brasil seria traduzido como um porra, um caralho. Na versão que foi para os cinemas, quase toda a cena continua intacta, mas os editores fizeram questão de cortar e esconder esse momento. Até hoje, ninguém sabe dizer com certeza se esse palavrão já estava escrito no roteiro ou se o ator simplesmente inventou na hora. A cena proibida da Gamora. Se você prestar muita atenção no primeiro trailer de Guardiões da Galáxia, vai encontrar uma cena bem polêmica que nunca chegou aos cinemas. Nós sabemos que a Marvel adora colocar cenas falsas dos materiais de divulgação para enganar o público e esconder os segredos da história. Mas nesse caso, os produtores simplesmente gravaram algo pesado demais e tiveram que apagar tudo antes da estreia. A cena mostrava a Gamora sem a parte de cima da roupa. A câmera focava nas costas nuas dela enquanto ela olhava para a tela. É simplesmente chocante pensar que o estúdio realmente teve a coragem de gravar isso com a personagem. Tudo indica que essa imagem fazia parte daquela sequência em que os heróis trocam de roupa para colocar o uniforme da prisão, logo depois de serem capturados. Na versão final, que todo mundo assistiu nas telonas, a câmera faz questão de mostrar o Peter Quill só de cueca e o Rocket totalmente sem roupa, mas esconderam a cena da Gamora. E o detalhe mais bizarro de toda essa história é que, mesmo sendo deletada do filme por ser considerada ousada demais, esse momento continua lá. A cena está pública e disponível para qualquer um assistir no canal oficial da Marvel no YouTube. A falsa morte do Máquina de Combate. Em Vingadores Guerra Infinita, nós vimos uma cena de luta épica onde o Capitão América, a Viúva Negra, o Falcão, a Feiticeira Escarlate e o Visão enfrentam os terríveis vilões da Ordem Negra. Mas o que quase ninguém sabe é que essa batalha por muito pouco não teve um momento traumatizante. Um designer revelou em um livro de artes oficiais que o Máquina de Combate estava nos planos originais para essa cena, e ele seria a vítima de um ataque simplesmente chocante. Nessa versão alternativa, a Ordem Negra conseguiria cortar a armadura do Máquina de Combate ao meio com um golpe certeiro. A intenção dos diretores era fazer o público entrar em desespero e acreditar que o herói tinha acabado de ser partido em dois, morrendo ali mesmo na frente de todos. Logo em seguida, a câmera cortaria para mostrar que ele estava totalmente a salvo, apenas controlando a armadura por controle remoto. Mesmo sendo apenas um truque, se essa cena tivesse chegado aos cinemas, ela poderia ter sido extremamente brutal. A violência em Doutor Estranho. Doutor Estranho no Multiverso da Loucura é sem dúvida o filme mais violento de toda a Marvel.
O diretor, Sam Raimi, chegou muito perto de fazer um filme de terror, mas a verdade é que uma sequência de luta que acabou sendo deletada teria levado esses limites a um nível absurdo. O coordenador de lutas da Marvel chegou a postar um vídeo de ensaio mostrando uma coreografia que os diretores não tiveram coragem de usar. Nessas imagens, a Feiticeira Escarlate aparece quebrando pescoços, entortando os ossos e espalhando o sangue dos guerreiros de um jeito muito mais agressivo do que a versão que assistimos no cinema. Toda essa brutalidade com certeza daria ao filme uma classificação indicativa para maiores de 18 anos, e esse foi o motivo principal para a Marvel cortar a cena de vez. E as ideias pesadas não pararam por aí, porque outras cenas também ficaram de fora do roteiro final. Chegaram a planejar a participação da Vespa como um dos membros da equipe dos Illuminates, mas a presença dela serviria apenas para ter um desfecho trágico, já que a Feiticeira Escarlate iria simplesmente esmagar a heroína com os próprios dedos, como se ela fosse um inseto real. Além disso, a equipe do filme também chegou a criar e depois descartar uma ideia chocante, onde a Wanda cortaria a cabeça do Barão Mordo e entregaria o prêmio direto nas mãos do Doutor Estranho. As cenas íntimas do Loki. Na maior parte do tempo, a vida íntima do Loki foi escondida do público. Nos cinemas, nós não vimos nada, e foi só na série do Deus da Trapaça que ele se apaixonou pela Sylvie. Durante a história, ele comenta com ela que já teve relacionamentos no passado, mas a verdade é que a Marvel planejava mostrar muito mais do que apenas conversas. Durante a criação do projeto, os roteiristas queriam explorar esse lado do personagem. Em uma foto de bastidores, o roteirista principal aparece na frente de um quadro cheio de ideias para a primeira temporada. O que chamou a atenção foi um dos pontos anotados ali. A anotação revelava os planos para o Loki com uma frase dizendo que ele estava fazendo loucuras, o que na verdade era um código para cenas de sexo. Claro que na fase do roteiro, todas as ideias vão para o quadro e tudo pode acontecer. Até hoje, ninguém sabe se a equipe chegou a desenvolver essas cenas para depois apagar na sala de edição, ou se foi apenas uma anotação que nunca saiu do papel. Mas saber que o estúdio cogitou colocar o Loki nesses momentos mostra como o plano original da série era bem mais ousado. Os monstros e o machado do Thor. Em Vingadores Guerra Infinita, o Thor faz uma viagem com o Rocket e o Groot para conseguir a sua nova arma. Mas o roteiro original dessa busca era muito mais tenso. Um livro oficial do estúdio revelou que, na primeira versão da história, o machado estaria cravado no crânio de um monstro gigante morto há muito tempo, que era conhecido como a Serpente do Mundo. E a situação ficaria ainda pior logo em seguida. Assim que o Thor arrancasse a arma daquele osso gigante e o grupo tentasse fugir, eles seriam atacados de surpresa pelos filhos dessa serpente. Os heróis seriam forçados a lutar pela própria vida contra essas criaturas. Como a equipe de arte ainda estava decidindo se esses monstros seriam animais comuns ou até mesmo mortos-vivos, os produtores perceberam o perigo da ideia. Essa sequência inteira corria um grande risco de transformar a aventura do Thor em um verdadeiro filme de terror. Para evitar assustar o público mais jovem no meio do cinema, eles preferiram jogar esse conceito no lixo e mudar toda a história para a versão que nós conhecemos. E se você chegou até aqui, não esquece de deixar o likezão no vídeo, se inscrever no canal Nerdia e até a próxima!